Bom dia a todos, sejamos todos bem-vindos para mais um estudo no Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz. E para darmos início, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus essa oportunidade. E assim, Senhor, aqui estamos agradecidos por mais uma oportunidade de estudo, de esclarecimento e principalmente de consolo, Senhor. Envolva-nos a todos nós com a sua misericórdia e esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Queridos irmãos, aqui estamos para estudarmos e darmos continuação ao Evangelho segundo o Espiritismo, sequencial. Nós estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item que nos coube é o item 2, de um espírito protetor, Cracóvia, 1861. E esse irmão começa a trazer para nós uma reflexão muito importante. E será que nós já realmente fizemos essa reflexão? Então vamos nos aprofundarmos e refletir com ele sobre esse tema. Porque o nosso estudo fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então vamos lá, meus irmãos. Quando, diz ele, considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, esse irmãos, ele nos questiona e se questiona pensando na brevidade da vida, o quanto nós nos dedicamos e dedicamos os nossos melhores tempos e mais tempo a adquirir coisas materiais, a importância com o material, a importância muitas vezes com o nosso corpo físico. Não está errado, porque a gente tem cuidado do corpo físico, mas ele não é o mais importante, né? As coisas materiais, elas são efêmeras, enquanto a nossa parte espiritual, as conquistas morais e tudo aquilo que realmente importa para a eternidade é o que realmente deveríamos dar e dedicar mais tempo, dar mais atenção, estar mais atento. E aí ele continua para nós o seguinte: dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Quantas vezes nós achamos que o que a gente faz materialmente para conquistar coisas é muito mais importante, consagramos muito mais importância e achamos que estamos fazendo algo de grande relevância para ajudar o outro ou para ajudar a nossa família ou para ajudar a nós mesmos. Mas será que é essa realmente a grande realidade? Ou será que a nossa necessidade de estar a todo momento procurando, trabalhando, não é senão, muitas vezes, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade, ou uma fuga mesmo da realidade que nos envolve, das situações dos nossos lares? Quando esse irmão fala para nós quanto breve é a vida e que importância nós damos a esse tempo que nos é consagrado aqui na Terra para evoluir. E aí nós vamos refletir sobre a importância da reencarnação. O objetivo dela não é de ameliar bens, não é de conquistar coisas, mas é a nossa evolução moral, é o nosso entendimento no bem, é para que a gente possa
se preparar, evoluir para ajudar, né, na harmonia do universo, na criação. Ajudar e estender a mão àqueles que estão conosco no caminho. E muitas vezes nós não lembramos disso. Nós não nos detemos na importância e no trabalho que é dado à espiritualidade para preparar toda uma reencarnação com o objetivo do progresso, da evolução. Porque muitas vezes a gente se fala que a gente reencarna para sofrer, para resgatar, mas não é assim. A gente reencarna para aprender, para amar, para evoluir, para sermos melhores. E é claro que o trabalho, ele é necessário. Os bens materiais, ele é necessário para que a gente viva de uma forma tranquila e que a gente não seja peso para ninguém. Mas ele não pode ser para nós objeto único e de nós perdermos, às vezes, um tempo maior do que necessário. A gente esgotar o nosso corpo físico com excessos. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar o melhor para o meu filho. Porque o meu filho ou minha família precisa disso, daquilo outro. Mas será que eles precisam de tudo isso? Ou é apenas uma desculpa que eu dou pelos anseios materialistas que eu ainda tenho? Para a necessidade de me alimentar em mim ainda? Esse sentimento de posse que trazemos muitas vezes. E meus irmãos, o que os nossos familiares, principalmente filhos, esposas, esposos, aqueles que convivem conosco no dia a dia, o que eles mais precisam e mais esperam de nós é tempo, é atenção, é carinho. É claro que passar dificuldades é difícil também. A prova da pobreza, quanto a prova da riqueza, são situações difíceis para o espírito. Mas nós estamos nessa caminhada para aprender a lidar com isso. Então, é nisso que nós temos que nos reter, nisso que nós temos que prestar atenção. Eu estou trabalhando em excesso para suprir um vazio existencial que não vai ser preenchido com as coisas materiais, ou eu estou trabalhando para dar aos meus familiares uma condição de vida mais tranquila? São essas reflexões que nós temos que ter. Sempre atento a que somos espíritos imortais. Não vamos levar nada material. As nossas experiências materiais, com os nossos bens materiais, vão ser apenas um objeto para ajudar-nos a progredir, para fazermos o melhor, ou para nos equivocarmos. E aí entra o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, né, meus irmãos? Dando continuação. Que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficiente. Que noites de insônia, que preocupação com o amanhã, com reter coisas, com acumular. Cada preocupação, nós temos que esperar ela surgir para não nos amofinarmos. Trabalharmos, sim, nos preocuparmos com o sustento, mas não nos amofinarmos, como ele fala aqui, amofinarmos com procurar, querer conquistar, querer guardar e bens, posições sociais que com certeza, irmãos, não vão nos fazer felizes. Talvez momentaneamente crie em nós uma ilusão de felicidade. Mas quando olharmos para nós, no nosso íntimo, nós vamos ver que o vazio ainda existe, porque aquele bem, aquelas situações não nos completaram.
Agora, se todas as coisas que eu conquistei com o meu trabalho, eu mereço sim aproveitar. E muitos de nós, muitos vivem em paz, vivem tranquilos, conseguem dar aos seus familiares tudo aquilo que eles precisam de atenção, de presença, porque tem equilíbrio. Porque sabe que as coisas materiais era para ser usufruída com cautela, que a importância material que nós damos muitas vezes, muito mais do que um final de semana com o filho, com a família, muito mais do que sair em direção àquele que precisa distribuir o que me é supérfluo, não é nem o que é necessário para mim. Eu quero economizar, guardar, juntar, amealhar, mas em que momento eu faço essa viagem, esse caminhar na direção daqueles que estão precisando, para que realmente vale a pena tudo isso, todo esse bem acumulado, todo esse trabalho feito? Vamos colocar realmente um peso real nesses desejos que nós temos, nessas importâncias que nós damos. Porque nós vamos ver, meus irmãos, muitas pessoas de um lado ou do outro das experiências da riqueza e da pobreza, infelizes ou felizes. Então, da onde vem essa felicidade? Da onde vem essa paz, essa tranquilidade? Se não de si, se não das situações resolvidas, do bem feito, da consciência tranquila. Então não é a riqueza em si, as posses, que nos fazem felizes, ou a pobreza que nos faz infeliz. Passamos por dificuldades nas duas e podemos ser imensamente felizes também, dentro do possível, do relativo da nossa felicidade, porque a nossa felicidade é relativa. E continuemos. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmo. E aí ele fala para nós, insensatos, quantas vezes nós ouvimos pessoas falarem: eu trabalho como um burro de cargo, para sustentar minha família, para dar o de bom e do melhor. Eu trabalho para que tudo se encaminhe de uma forma melhor. Eu só trabalho. Ninguém me entende. Mas será que esse prazer não é real nele? Será que ele não sente essa necessidade desenfreada de estar em busca de algo? Ou muitas vezes não vê felicidade, tranquilidade em estar num ambiente mais tranquilo, em relaxar, em vivenciar momentos com a família ou consigo mesmo, na sua ansiedade. Porque o ser humano tem esses momentos de ansiedade em que eles procuram preencher, procuram situações que os completem, mas sempre do exterior. Nunca interiormente. E aí, esse vazio, segundo o Espírito Joana de Ângelo, não é preenchido assim. Nós não podemos ser escravos desse desejo desenfreado de conquistar coisas para encobrir esse vazio que existe em nós. Porque nós não vamos encontrar respostas equivalentes, respostas reais nessas situações. Podemos juntar milhões e nós vamos ver na história da sociedade irmãos com condições financeiras, muitas condições financeiras, situações
mesmo de muita riqueza, muita prosperidade, imensamente felizes, deprimidos, pensando até com ideações até suicidas, porque a felicidade e a paz são conquistas internas. Então esse irmão diz pra gente que insensatos. Credes então realmente que vos são levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Será que esse esforço, essa procura desenfreada, essa cupidez de querer, de ter, realmente vai preencher? Realmente vai me fazer feliz? E aí ele segue para nós a nos dizer: unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram um objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Então só pensamos no prazer momentâneo e físico. Todas as nossas conquistas muitas vezes se detêm a isso, e não como ele fala para nós na solidariedade fraterna, em também dividirmos, doarmos os nossos haveres, os nossos bens conquistados, as nossas horas, os nossos cuidados para aquele que precisa. Mas muitas vezes nós só pensamos realmente no nosso bem-estar físico. E ele continua: por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá sempre. Pelo prazer do corpo, que é efêmero, que se desfaz, que morre, nós desprezamos toda uma existência, todas as conquistas para o espírito, para nós espíritos que somos imortais. As nossas conquistas de valores, o bem que a gente faz, porque o bem, qualquer atitude no bem não se perde. É uma conquista para nós. É um bálsamo nas nossas angústias. Quando nós vamos em direção daquele que sofre, nós esquecemos muitas vezes os nossos males, os nossos vazios, e preenchemos os nossos vazios, meus irmãos. Por isso mesmo, esse Senhor, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Somos escravos dos bens materiais. Somos escravos da vida física, da nossa existência física. Porque é o Espírito soberano que tem poder de lidar sobre o corpo físico. É ele que faz a escolha, não é o corpo. Não é o corpo que é fraco, mas somos nós, espíritos, que o habitamos, é que nos deixamos levar pela fragilidade que ainda trazemos em nós. Somos mais frágeis do que maus. Fragilidade ainda existe dentro de nós, nas nossas escolhas, nos nossos desejos, nos nossos anseios. Em queremos preencher dores e angústias com coisas materiais, de ter, ao invés de sermos caridosos, bons, amorosos, justos, íntegros. Vamos fazer essa reflexão, meus irmãos, todos nós, porque estamos todos nessa caminhada vivenciando situações idênticas. E já é momento da gente acordar para isso. E esse irmão nos questiona a esse respeito. Essa reflexão é profunda. Gastamos muito tempo com coisas materiais, nessa brevidade que é a vida, que é essa existência. Porque a vida espiritual ela é imortal, mas a vida, essa existência física, ela tem um tempo de aprendizado para todos nós. E ele termina a nos dizer:
Seria essa conquista desenfreada para ter bens? Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Será que é essa a finalidade da existência? Só conseguir coisas desenfreadamente? Colocar em detrimento a nossa vida espiritual, nossa vida moral, a vivência com o outro, o contato com o outro, a ajuda que a gente pode oferecer a alguém que precisa. Será que a nossa existência, que deu tanto trabalho para a espiritualidade, preparar para nós, se resume em só adquirir coisas? Em só guardar? Em só querer? Então, essa é a grande questão que nós temos que levar conosco. Essa reflexão. Onde coloco meu coração? Onde ele está? O que me faz acordar toda manhã? São os desejos desenfreados da vida material ou o anseio de conquistar uma vida plena espiritualmente, moralmente? E nós trazemos para a nossa reflexão do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, do Espírito Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Já é nosso velho conhecido, né? Esse livro que a gente sempre usa para nos dar uma luz nesse espírito tão raro como é Joana. E ela fala nesse capítulo que se chama Propriedade, que é o mesmo item do Evangelho de São Lucas, né? Que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon, e esse item ela fala da propriedade, dos bens, né? E ela fala assim para nós, entendendo que todo esse livro ele tem uma perspectiva dos ensinamentos do Cristo, da sua posição aqui na Terra. Então ela coloca assim para nós: a posse que leva à riqueza, à fortuna, também facilita os desmandos, os exacerbados sentimentos vis, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade desmedida. Então tudo isso, toda conquista, ela pode nos levar a isso. Não vamos dizer que todos são levados a essas situações, mas é mais fácil de alimentar isso em nós, pelas facilidades que a riqueza nos proporciona, em detrimento do enriquecimento interior, que se consegue por meio da abnegação, da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e os que são efêmeros. Colocar na balança, ver realmente o que é mais importante. As coisas que se deterioram, que não vamos levar quando partimos, ou realmente o enriquecimento interior, a conquista moral, a felicidade relativa da consciência tranquila. E ela continua: Deus, ele faculta a riqueza, proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores, que a riqueza é necessária para que a roda do progresso aconteça. Mas ela também facilita e ajuda quando nós sabemos colocar ela na posição em que é devida ao nosso ampliamento de sentimentos. Quando transformamos todas as facilidades que nós temos em ajuda ao outro, em deixar de lado o nosso egoísmo, nossa vaidade, o nosso orgulho, em querermos só para nós e transformarmos tudo isso em ajuda efetiva para aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que eu tenho e que estão precisando desse auxílio, desse cuidado, desse carinho. E ela fala que o ser humano ele deve selecionar os objetivos existenciais, colocando-os em ordem
de acordo com a qualidade e o significado. O ser humano tem que escolher o que é melhor para ele, o que é necessário para ele, o que é necessário para a sua essência espiritual. E nós temos o livre-arbítrio para isso. Todos nós precisamos, sim, porque estamos encarnados numa vida material e precisamos das coisas materiais. Mas somos espíritos e habitamos um corpo. E a vida espiritual, ela pré-existe a tudo. E Joana continua para nós. Quando se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, né? Está falando de Jesus. Quando Jesus se reporta aos ricos, naquela época que ele esteve aqui e serve de lições para todos nós, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, mas também, aí a parte mais importante que não nos traz, aos possuidores de exacerbado orgulho, de incomum dureza de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza. Então, quando Jesus esteve aqui, e muitas vezes colocou uma fala mais dura para chamar a atenção dos irmãos que tinham condições, para que eles não se prendessem a coisas materiais, né? Que as coisas materiais não fossem mais importantes do que a vida espiritual. Mas também ele fala e ensina sobre o orgulho, sobre a vaidade, que cada um de nós tem a sua. E não estou falando só do rico, de quem tem propriedade. O orgulho e a vaidade, ele assola a todos nós que somos imperfeitos ainda. E nós temos que fazer esse trabalho. Olhar para dentro de nós e ver aonde eu tenho que realmente trabalhar para ir pouco a pouco amenizando ainda essas minhas imperfeições. Então ele não falava que a riqueza tornava o homem ruim, mau, orgulhoso, mas sim, ao contrário, esses sentimentos faziam com que o homem se apossasse das coisas e só vivesse para elas. E Joana continua. Por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se devem utilizar o espírito com sabedoria. São os nossos talentos. Propriedade do espírito, que não se perde. Conquistas que nós vamos levar para outra existência e que, meus irmãos, vão nos ajudar nessa existência a fazer uma vida melhor. Não só porque nós temos condições financeiras ou adquirimos bens, mas porque nós transformamos a nossa vida e a do outro. Porque entendemos que estamos aqui juntos para conviver, para ajudar um ao outro. E não apenas. O objetivo da nossa reencarnação não é apenas conquistar propriedades, conquistar bens, mas sim cumprir com o que foi programado para nós. E com certeza é a nossa evolução. Com certeza é a ajuda que a gente vai poder dar ao outro. Com certeza é dar a mão para quem está do nosso lado precisando e caminharmos juntos. E o Espírito Joana continua a nos dizer: não são poucos aqueles que se empenham para conseguir propriedades, que os tornam desditosos, incompletos, mais ambiciosos, enquanto deveriam reflexionar em torno da sua realidade psicológica, dos haveres morais e sentimentais, empenhando-se pela conquista de segurança espiritual, ao invés daquela de natureza física, que 1000 fatores mutilam, alteram ou destroem com facilidade. Quantas pessoas vivem à cata de uma vida material satisfatória ou conquistar bens, e muitas vezes essa felicidade só aumenta. Esse vazio
só aumenta, porque elas não reflexionam em torno da realidade psicológica, do que elas realmente precisam, do que realmente é importante, do que faltam dentro delas como bens imperecíveis para completar essa ausência que muitos de nós estão querendo suprir com coisas, ao invés de sermos, ao invés de pensar que somos espíritos, irmãos, e um precisa do outro, e nós temos visto muito isso na pandemia, essa ausência de contato, esse afastamento necessário. Que bens materiais nenhum supre, né, meus irmãos? Nenhum. Então, nós temos que pensar nisso. Bom, eu tenho uma vida confortável, posso dar um conforto para o meu filho, mas a vida é muito mais do que isso. Eu tenho que ensinar isso a eles, que a vida é muito mais do que ter uma vida confortável. É sermos espíritos melhores, é caminharmos para nos tornarmos homens de bens, pessoas de bens. E ela continua: os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção. Todos esses bens a gente vai levar para a vida espiritual. Vai servir para nós de roteiro, vai servir para nós de referência nessa existência e em outras. As coisas materiais vão tudo ficar. Nada vai me completar se eu não tiver dentro de mim esse mergulho interno, esse reencontro comigo mesmo, dos meus valores, do que realmente é necessário, do que realmente é importante. E para nós fecharmos o pensamento do Espírito Joana, ela traz que em um estudo profundo da consciência humana, na sua e em todas as épocas, o Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, ela fala que em todas as épocas, esse pensamento, esse ensinamento de Jesus é atual. Nós não podemos dedicar tempo, energia, sentimento iguais a Deus e às coisas materiais. A vida espiritual, as conquistas morais e as coisas e essa procura desenfreada por preenchermos esse vazio. Há que ter um equilíbrio. Há que a gente colocar na balança o que é mais importante. Mais importante é Deus em nossas vidas e em nosso ser. É a nossa evolução, é o nosso aprimoramento. É resgatarmos os nossos sentimentos com os nossos queridos, nossos companheiros, nossos filhos. É vivermos em harmonia. É estarmos em paz. É termos a consciência tranquila. É fazer todo o bem que pudermos fazer. É sermos melhores a cada dia, para que essa felicidade relativa aconteça para conosco, para que os vazios existenciais se preencham. Somos espíritos que precisamos conviver, e a reencarnação nos faculta essa possibilidade. E que a gente não se esqueça, e que a gente possa refletir em torno do que esse irmão nos traz no Evangelho, desse questionamento que ele nos traz. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Vamos refletir, meus irmãos. Será essa procura desenfreada por coisas materiais o objetivo da nossa reencarnação? Que a gente fique com essa reflexão, que a gente fique com esse pensamento. Ou as coisas
espirituais, ou as coisas que realmente são reais para nós, espíritos imortais. Que Jesus, esse mestre, esse grande mestre amigo, possa nos orientar e estar conosco, mas acima de tudo que nós possamos estudar seus ensinamentos e vivenciá-los. Agora, meus irmãos, vamos agradecer esse momento, essa oportunidade de estudarmos um pouco mais do Evangelho. E assim, querido Mestre Jesus, agradecidos estamos por todos os ensinamentos que o Senhor deixou para nós, mas que nós, Senhor, possamos vivenciá-lo dentro do nosso ser, que nós possamos a cada dia nos tornarmos melhores, mais dignos, mais capazes, mais amorosos. Envolva o Senhor a todos nós, a todos os irmãos e humanidade. E seja, Senhor, conosco, mas que nós possamos sempre estar contigo, hoje, agora e sempre. Obrigada, queridos companheiros. Até uma próxima oportunidade.